o comércio eletrônico hoje no Brasil? É um segmento que vem crescendo já ao longo dos anos. Queria que você desse um pouquinho de perspectiva. Nós estamos em 2015, um ano um pouco mais difícil economicamente, e me parece que o mercado eletrônico não tem sentido tanto essa retração econômica. É verdade, de fato o comércio eletrônico cresceu nessa primeira metade do ano 16%, isso num cenário macroeconômico de queda do PIB, então claramente se destacando, né, um oásis, assim a gente pode dizer, no meio da situação macroeconômica. Não é um fator específico desse período, né, o crescimento vem acontecendo ao longo do tempo, o comércio eletrônico ainda representa cerca de 4% do varejo no Brasil, esse número é baixo, né, quando a gente compara com outros países, como os Estados Unidos, onde ele é 10%, ou o Reino Unido, onde ele é 12%, a gente enxerga muito potencial ainda para o comércio eletrônico no país. Mais ou menos 30% talvez da população brasileira tenha comprado alguma coisa online. Então só aí a gente vê o tremendo potencial que a gente espera que vai continuar a crescer ainda por muitos anos. Algo que deve impulsionar ainda mais o comércio eletrônico é a plataforma móvel. Como você acha que o consumidor vem comprando por meio de celular, de smartphone, de tablet, e o que isso vai impactar no mercado? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma taxa de mais ou menos 10% do volume do comércio eletrônico já passando por dispositivos móveis. Esse número só tem crescido. A minha expectativa é de que talvez nos próximos 3 anos a gente já atinja mais do que 50% do total do comércio eletrônico vindo do mobile. Em termos de facilidade, né, em termos de disponibilidade, é algo que o consumidor tem procurado, né? Ele tem passado mais tempo nesses dispositivos e comprar uma atividade natural a se fazer também. Então, não só as empresas, os sites, mas também os meios de pagamento, né? Essa também é uma área de franco crescimento que a gente está enxergando agora. Durante a sua explanação aqui no segundo Congresso Brasileiro de Internet, um dos pontos que me chamou a atenção foi que você colocou como as empresas têm aproveitado de plataformas de marketplace, como é o caso do Mercado Livre, para fazer promoção, para aumentar as vendas. O que isso mudou ao longo dos anos e desde que a empresa começou? E qual a perspectiva daqui para frente? É interessante, isso foi uma coisa que também evoluiu muito nesse período, né? Até então, as empresas enxergavam os marketplaces como talvez um potencial concorrente. E hoje já não é assim. Hoje, claramente, essas empresas estão vendo Mercado Livre e outros como canais onde elas podem estar, onde existe uma audiência de compradores muito grande, uma grande vitrine. No caso do Mercado Livre são mais de 30 milhões de clientes por mês e elas querem estar nesse ambiente. Uma outra coisa que mudou é a questão da tecnologia de acesso, né, que permite isso, ou seja, antes os sistemas não falavam entre si. E o que aconteceu ao longo do tempo foi o desenvolvimento de APIs, né, de web services, sistemas de plataforma aberta, efetivamente possibilitando que os back-ends dessas empresas se conectem com front-ends como os marketplaces. Em termos de Brasil, como os brasileiros vêm usando o Mercado Livre? Houve crescimento em 2015? Você pode revelar alguns números para mostrar se essa curva, né, de adoção da plataforma? O Mercado Livre, metade, né, do Mercado Livre está aqui no Brasil. Se a gente olha para quase qualquer métrica, desde usuários registrados, volume de transações, novos entrantes, todos esses números acompanham mais ou menos esse tamanho que é metade da empresa. E nesse sentido tem acompanhado sim, tem acompanhado o crescimento. Então esse número que eu citei, por exemplo, de 16% é um número da indústria como um todo, que no caso do Mercado Livre no Brasil, foi bem superior. A gente cresceu a mais de 50% nessa primeira metade do ano. Então, a gente está vendo aí o brasileiro, ele em geral, ele gosta de tecnologia, ele adota rapidamente, ele adota cedo determinadas tecnologias, é o que a gente tem visto aqui no caso do Mercado Livre também. Nesse ambiente virtual, a gente tem as plataformas comuns de comércio eletrônico, de empresas vendendo para consumidores e plataformas de consumidores que vendem a outros consumidores. Ambos têm tendência de crescimento ou a parte de consumidor para consumidor ainda carece de uma confiança, seja na plataforma, seja no vendedor, no comprador?
Ambos crescem, é boa a sua pergunta. Nós, no nosso caso, do Mercado Livre, a gente tem uma estratégia específica que é agregar serviços para trazer uma melhor experiência de ambos os lados, tanto do vendedor quanto do comprador. Então, desde pagamentos, serviços de logística, para aproximar as partes. Essa é a nossa visão, inclusive, para o C2C, inclusive para o comércio entre indivíduos. Outros players têm uma visão um pouco mais aberta com relação a isso, deixar que as partes resolvam entre si. A gente acredita que esse aspecto da confiança é muito importante, por isso então nós agregamos, trazemos esses outros serviços para melhorar a experiência. E o que ainda falta para fomentar esse crescimento? Um acesso mais universalizado à internet, alcançar áreas que hoje ainda, e pessoas que ainda não têm esse acesso? Quais são os desafios agora, até o tema do evento são os últimos 20 anos da internet, né? Quais são os desafios para frente? A questão de acesso ainda continua a ser muito importante. No caso do Brasil, pelo seu tamanho, pela dificuldade até de acesso de algumas pessoas, né? Vamos dizer, a rede central. E a gente tem visto que isso é ainda um fator que vai impulsionar muito o crescimento. Eu dizia, né, 30% já fez uma compra online, quer dizer que 70% não fez, e portanto atingir esse público vai trazer naturalmente um crescimento. A questão da logística também é outra questão muito, muito importante, né? Fazer chegar o produto até as pessoas que estão também fora dos centros, nesses lugares remotos, também é outro desafio. E aí eu vejo que a iniciativa privada tem trabalhado nesse sentido, né? Buscar soluções também para melhorar os serviços de logística. Tudo isso tem contribuído. A gente, como empresa privada, faz a nossa parte, mas a gente vê que existe hoje já um ecossistema, como a gente fala, né, em torno do comércio eletrônico. Várias empresas desenvolvendo partes desse ecossistema e tentando resolver problemas que solucionam e que trazem uma melhor experiência.